Eu acho que para falar de anorexia é legal a gente começar falando de transtornos alimentares, né? O que são esses transtornos alimentares que a gente começou a ver, tanto na prática clínica, quanto nas revistas, nos jornais, em notícias super sensacionalistas que tiraram um pouco o foco, né? E até novos transtornos surgindo, ortorexia e algumas outras coisas que confundem um pouco a nossa prática e até a opinião e o entendimento dos leigos, né? Então, os transtornos alimentares, obviamente, né, eles priorizam essa questão de alterações do comportamento alimentar. E aí a gente destaca anorexia, bulimia e compulsão alimentar. Tem outros, tem transtornos onde se come coisas que não são comestíveis, transtornos onde se come dormindo, mas eu acho que o principal e que a gente vê mais hoje em dia é anorexia, bulimia e compulsão alimentar. E uma nova não é um diagnóstico ainda, porque não entrou nos manuais psiquiátricos, mas uma nova categoria, que é essa ortorexia, que seria uma mania por uma alimentação saudável, um excesso, né? Meio paradoxo, mas uma preocupação excessiva com a saúde que já desliza para uma patologia. A anorexia, ou a característica principal é a recusa alimentar, um baixo peso, e aí com outras que a gente chama de diretrizes diagnósticas, né? Para a gente fechar um diagnóstico de anorexia, a gente tem que ter um peso corporal 15% abaixo do normal, ou um índice de massa corpórea menor do que 17, se eu não me engano, a amenorreia, que é a ausência da menstruação, e uma alteração da autoimagem, que é bem específica nesses casos. A bulimia, né? Vou falar mais rapidamente para a gente se prender mais na anorexia. Tem a questão dos vômitos e de outras formas de purgação alimentar, através de laxante, diurético, né? Uma maneira de se livrar daquilo que foi ingerido. E a compulsão alimentar são esses mesmos episódios bulímicos, só que sem a purgação depois. Mas eu achei importante a gente começar por esses pontos, porque não é tão simples assim. Quem faz jejum anoréxico, quem vomita é bulímico. É muito comum no quadro de anorexia vômitos frequentes, como é comum no quadro de bulimia períodos de jejum. Então a gente não pode separar assim. O que difere um pouco mais é a questão do peso. Um peso mais baixo indica que aquele sujeito prioriza a questão do jejum. Um peso mais paranormal, existe uma certa alimentação com essa purgação depois. Mas também alguns autores colocam como um discurso anoréxico-bulímico, como se nem tivesse uma necessidade de separar, já que esses transtornos estão super associados, não só durante o desenvolvimento, mas às vezes até num processo de recuperação é comum uma anorexia evoluir para uma bulimia, enfim. Então essa questão desse diagnóstico às vezes fica um pouco controversa, às vezes até um pouco polêmico. Mas sim, essas diretrizes diagnósticas, né, que tem nos manuais psiquiátricos, eles estão aí para isso, para quando a gente falar de anorexia, tá todo mundo falando da mesma coisa, né? Então, para a gente ir um pouco mais além, a anorexia é essa recusa alimentar levada ao extremo, né, uma dificuldade de se alimentar, uma ojeriza pelo alimento e priorizando a questão do peso baixo, né? E aí entra em jogo a questão da autoimagem. É uma autoimagem comprometida, um conceito da autoimagem um pouco deturpado, onde essas jovens geralmente se veem e se sentem, elas não é só um ver, elas se sentem, elas acreditam que tem um peso muito mais alto do que tem. Eu falei essas jovens porque é o que a gente vê na maior parte dos casos na nossa prática, mas existem mulheres adultas, existem crianças e existem homens também. Existe uma prevalência feminina em torno de 10 mulheres para cada homem, no caso da anorexia. No caso da bulimia, essa diferença é menor, talvez 3 para 1. E na compulsão alimentar, eu acho que hoje em dia a gente pode até pensar uma coisa talvez até bem próxima. E a questão da idade também é um transtorno que tem muito mais a ver com as questões da adolescência, com a mudança do corpo, com essa saída da infância e a assunção de uma vida adulta, do tornar-se mulher, de coisas que acabam meio que sendo reeditadas nesse período da adolescência, né? Coisas infantis. E a questão da feminilidade passa muito por aí. A questão da primeira menstruação, que essa questão do ciclo menstrual também está em jogo na anorexia, né? Existe até umas hipóteses que podem falar que essa interrupção do ciclo menstrual seria uma maneira de
de evitar com que o corpo se desenvolvesse. Né? Quanto mais jovem se desenvolve esse sintoma anorexo, claro que quanto mais severo, né, essa redução alimentar, mais complicado fica isso, mas essas jovens, elas acabam tendo corpos de meninos quase, né? Não são nem de meninas, é uma coisa meio que segurando essa infância, impedindo que o corpo e até, a gente pode pensar até no desenvolvimento mental também. Então a anorexia, a própria falta de nutrientes, né? O próprio jejum é como se impedisse esse desenvolvimento da adolescência para a vida adulta, mas existe também em crianças, né? E esse número também está aumentando. Essa proporção aumenta junto, né? Existem mais mulheres, mas existem mais homens, mais crianças e também mulheres mais velhas desenvolvem também, né? Fazendo um levantamento histórico, desde o século V a gente já encontra relatos de mulheres que jejuavam, mas principalmente na literatura teológica. Diferentemente das mulheres atuais, esse jejum tinha um caráter de purificação, de elevação espiritual, de alcançar Deus de alguma forma. Né? E essas mulheres foram consideradas santas, muitas foram consideradas santas. Existem mais de 300 santas que hoje, a gente fazendo uma leitura com esse conhecimento que a gente tem desses transtornos alimentares, a gente reconhece mais de 300 santas aceitas pela religião católica, que a gente hoje poderia falar que tem um pezinho lá na anorexia. Né? E tinha uma certa aceitação na época, as famílias que tinham uma moça em casa nesse estado meio cadavérico, né? E isso mostrava para a sociedade essa elevação espiritual e essa pureza. E tinha tudo a ver também com essa questão do feminino, de se tornar adulta, de se tornar mulher. E num período posterior a isso, a religião continuava sendo a maior parte, né? A religião continuava sendo o grande veículo de informação. Então, num primeiro momento, essas mulheres que jejuavam foram canonizadas, santas e milagrosas. Num segundo momento, elas estavam sendo queimadas na fogueira, porque esse jejum já não era mais de Deus, era coisa do diabo, então elas eram consideradas bruxas. Por um período não se falou muito nessa questão do jejum. E aí, em 1694, depois eu confirmo essa data, houve uma primeira descrição um pouco mais clínica do que seria a anorexia. Mas foi só no século XIX que dois autores, um na França e um na Inglaterra, quase que ao mesmo tempo, puderam falar um pouco melhor do que seria a anorexia, colocar isso em moldes mais clínicos, e a partir dali essas mulheres foram consideradas doentes, porque até então a gente vê que esse jejum ele teve várias explicações que davam conta da cultura da época. Mas é interessante a gente pensar que os momentos históricos onde esse jejum aconteceu com mais frequência, de forma mais rigorosa, foi na Idade Média e na contemporaneidade, na época atual. Na questão da Idade Média, onde esse padrão de ser mulher era ditado pela igreja, pela religião, e hoje em dia, que a gente pode pensar nesse padrão de mulher ditado pela moda, pela mídia. Então, um jejum que buscava alcançar o que é ser mulher para aquela época, mas hoje também existe isso, de alguma forma. Eu acho que o que mudou foi esse referencial. Antes era para alcançar Deus, hoje é para estar bonita, porque estar bonita já basta. Nunca se teve uma população tão obesa, mas nunca se teve uma população tão anoréxica. Então acho que a gente tem que pensar na questão dessa sintomatologia alimentar de um modo geral. Nunca se comeu tão mal, mas ao mesmo tempo nunca se teve tanta oferta de uma alimentação saudável, entre aspas. E aí fica difícil você não tender para um extremo, ou você come muito ou você não come nada. Então essa questão alimentar, a gente tem visto muitas queixas nesse sentido, e eu acho que não precisa nem chegar num transtorno alimentar, numa anorexia clássica. E a gente vê com frequência, falando com amigos, mulheres que passam 3 dias à base de alface e água para entrar num vestido, numa festa. Então a gente também vê mulheres que não fecham um diagnóstico, mas elas estão tão aprisionadas numa vigilância em relação à alimentação, que eu acho que já desliza um pouquinho, já sai dessa... É um limite muito tênue, o que é normal e o que é patológico. Mas a gente vê
momentos de compulsão alimentar, momentos de jejum, episódios isolados que não fecham o diagnóstico, mas a gente tem que esperar ter uma anorexia para cuidar, para tratar, então isso eu questiono um pouco, né?